Overlord, volume 5, capítulo 1. Os sentimentos de um garoto. Parte 1. Segundo dia do mês do baixo fogo, nono mês do ano, 11h30 da noite. O homem acendeu a lanterna que pendia de sua cintura. Ele usava um óleo especial como combustível, produzindo uma chama verde que emitia uma luz de aparência assustadora para iluminar o ambiente. Ele saiu e sentiu como se estivesse entrando em uma parede de calor. Um olhar de desgosto cruzou o rosto do homem, mas essa estação do ano sempre era quente e nada podia ser feito a respeito disso. Por volta desse período, todos os lugares do reino ainda estavam úmidos e desagradáveis, mesmo depois do pôr do sol. Dito isso, o horário de calor severo se foi e a temperatura deveria diminuir com o passar do tempo. Ainda assim, não havia sinal de que a sensação amena chegaria. Hoje fez um calorzão também. Pois é, eu ouvi dizer que é mais frio lá no norte, perto do oceano. Resmungou o homem. Seu parceiro desta noite respondeu. Se viesse uma chuvinha seria bom, daria um chega pra lá nesse calor. Ele olhou para o céu enquanto disse isso. O céu estava limpo, não havia nuvens e muito menos sinais de nuvens de chuva. As constelações pareciam anormalmente grandes, mas era simplesmente o céu noturno habitual. Sim, mas fazer o quê, né? Hora de trabalhar. Não seria correto descrever esses homens como aldeões comuns. Para começar, eles estavam armados. Usavam armaduras de couro e tinham espadas longas na cintura, militarizados demais para serem guardas comuns de aldeia. Além disso, seus rostos e corpos não se pareciam com os dos agricultores, mas insinuavam uma familiaridade com a violência do combate. Os dois entraram no vilarejo silencioso. Envolto na noite, o vilarejo estava em silêncio, exceto pelos passos desses dois. Eles avançaram firmemente em meio a essa atmosfera sinistra, como se fosse um local abandonado. Suas atitudes calmas sugeriam que patrulhas como essa eram rotinas para eles. O vilarejo em que entraram estava cercado por um muro alto e havia 6 torres de vigia à vista. Elas pareciam robustas e bem construídas. Vilarejos fronteiriços que eram frequentemente atacados por monstros não ostentavam torres de vigia tão formidáveis. Estava mais parecido com uma base militar do que um vilarejo. Mesmo assim, um terceiro vendo isso poderia considerar apenas que se tratava de um vilarejo bem fortificado. No entanto, olhando mais atentamente, podia-se ver algo digno de levantar as sobrancelhas. Em circunstâncias normais, a maioria das pessoas apenas cercaria residências e armazéns ao construir um muro, deixando os campos de cultivo do lado de fora. Isso porque um muro grande o suficiente para incluir os campos seria um investimento ruinoso de tempo e dinheiro. Todavia, esse vilarejo fez exatamente isso, cercando suas plantações. Assim, os campos verdejantes ficavam dentro dos muros, balançando suavemente com o vento noturno. Era como se as referidas culturas fossem barras de ouro que tinham que ser guardadas pelos muros. Os homens que caminhavam por esse estranho vilarejo sentiram alguém olhando para eles de uma torre de vigia. Havia arqueiros nas torres. Tudo o que precisavam fazer era levantar a lanterna para o alto em caso de emergência e seus amigos iriam ao seu auxílio. Dito isso, quando se pensava sobre as habilidades de seus colegas, não havia como ficar empolgado em relação ao fogo de cobertura dos disparos de flechas. No entanto, ele se tranquilizava no fato de que seus amigos poderiam acordar seus companheiros ao tocar o alarme. Seus colegas, que dormiam entre os turnos, lhe dariam uma bronca se ele erguesse a lanterna por engano. Claro, o homem estava determinado a acenar ao menor sinal de que algo estava errado. Ele não queria morrer por ter cometido algum deslize, por menor que fosse. Dito isso, ele na verdade não achava que algo ruim iria acontecer. Eles estavam realizando as mesmas patrulhas por vários meses, e ele imaginou que essas patrulhas continuariam para sempre. Enquanto consideravam seu futuro com desgosto, ambos continuaram a lenta caminhada através de sua rotina habitual. Na metade de sua patrulha, algo como uma serpente de repente se enrolou no pescoço do homem. Não era uma cobra. O objeto que envolveu sua boca e não soltou era quase como um tentáculo de polvo. Logo depois que levantou o queixo do homem, uma dor lancinante floresceu sobre a garganta exposta. Essa sequência de ações levou menos de um segundo. Um som gorgolejante, como se ele estivesse bebendo alguma coisa, saiu de sua garganta. E esse foi o último som que o homem ouviu. A mão segurando sua boca o soltou, apoiando-o para trás para que ele não caísse no chão.
Depois de verificar que o homem havia sido completamente exsanguinado, seu agressor retirou a lâmina vampira do corpo, a arma que o havia matado. O ser segurando o homem na posição vertical era uma figura de preto. Seu corpo inteiro estava obscurecido em vestes pretas, exceto por seus olhos. A referida roupa era feita de tecido, com manoplas e outras peças de armadura para melhorar a capacidade defensiva. Uma placa de metal cobria seu peito, mas se projetava visivelmente, dando a forma de um par de seios femininos. Outra figura similarmente vestida surgiu das costas do outro homem, bem semelhante ao seu par. Ela também usava um peitoral de metal. A primeira olhou para a segunda e assentiu. Ela examinou seus arredores depois de verificar a morte silenciosa de sua vítima. Aparentemente, ninguém havia notado. Em algum lugar em seu coração, ela deu um suspiro de alívio. As lanternas os iluminavam, mas os observadores da plataforma acima não deveriam poder vê-las, dado que estavam pressionadas firmemente contra os dois homens. Tudo com o que elas tinham que se preocupar era a possibilidade de terem sido vistas ao usar o Yami Watari, uma técnica de teleporte de curta distância que teleportava o usuário de uma sombra para outra, mas essa preocupação era coisa do passado agora. Elas não prestaram atenção no punhal, cuja tonalidade vermelha brilhante se tornara ainda mais vibrante após a drenagem do sangue, e segurava o corpo do homem antes que ele desmoronasse. Da plataforma de observação acima, parecia que os dois homens de patrulha haviam parado no meio do caminho. Porém, se elas mantivessem os dois homens parados ou deixá-los cair no chão, alguém suspeitaria. Algo tinha que ser feito imediatamente, mas esse não era o trabalho delas. De repente, a mulher sentiu o corpo flácido do homem deslizar sob suas mãos, como se alguém tivesse colocado uma estaca nele. No momento seguinte, ela sabia que não estava enganada. O homem balançou em movimentos truncados. O homem ainda estava se movendo, apesar de estar claramente morto, mas a mulher não ficou alarmada por isso. Tudo estava acontecendo como planejado. Ela soltou e, ao mesmo tempo, ativou uma habilidade. Esta foi uma técnica ninja que ela aprendeu, chamada de Kage Hisomi. Com essa habilidade, ela poderia se fundir perfeitamente com qualquer sombra e se tornar invisível ao olho nu. As duas se misturaram nas sombras dos homens, e os homens se adiantaram, como se tivessem sido subitamente abjugados. Depois da pausa seguida pela maneira como eles percorreram a rota de patrulha original, foi como se tivessem lembrado de repente do que tinham que fazer depois de uma pausa. No entanto, eles se moviam devagar e desajeitadamente. Suas feridas não foram curadas, mas também não estavam sangrando. Isso porque todo o sangue de seus corpos fora drenado completamente. Os dois homens se tornaram zumbis, seguindo obedientemente a vontade de sua criadora. Não havia outra explicação para como eles ainda podiam se mover naquele estado. As mulheres não tinham essa habilidade. Para um simples observador, havia apenas dois homens patrulhando aqui. Mesmo se vissem através da camuflagem das mulheres, haveria apenas 4 pessoas aqui. No entanto, havia uma quinta pessoa presente. E esta quinta pessoa era responsável por criar este zumbi. As mulheres não a enxergavam, mas uma das habilidades ninjas que elas aprenderam permitiu-lhes detectar a presença daqueles que estavam escondidos por magia ou outras habilidades. E uma dessas entidades estava diante delas. As preparações aqui estão completas. Ela falou em um tom baixo e recebeu uma resposta igualmente abafada. Perfeito. Eu sei. Estava de olho em vocês. Vou para o próximo local. Precisamos pegar todos os peixes grandes daqui. Uma outra voz feminina falou. Essa, porém, era mais aguda. Tinha um ar de imaturidade, como se fosse uma criança. Começaremos nosso ataque agora. Enquanto as outras devem estar batendo perna, já que não podem fazer nada. Duvido muito. Na verdade, elas se esconderam perto do vilarejo e estão à espera lá. Se surgir alguma emergência, elas lançarão um ataque frontal coordenado com vocês para um ataque de pinça. Enfim, estou indo em direção ao alvo de prioridade 1. Atenham-se ao plano. Sua companheira oculta então flutuou graciosamente pelo céu. Bom, pelo menos elas tiveram essa impressão. Parecia consistente com o movimento concedido pela magia de voo. A presença dela se afastou cada vez mais, até que finalmente desapareceu na construção que ela designara como prioridade 1.
Esta era uma das estruturas dentro do vilarejo e um ponto-chave que tinha que ser tomado. Na verdade, outros edifícios deveriam ter prioridade mais alta, mas este lugar tomou procedência sobre os outros, uma vez que o problema da magia mensagem entrava em jogo. Muitas pessoas consideravam essa forma de comunicação mágica como não confiável e, portanto, era raramente usada. Ainda assim, havia outros que não partilhavam dessa opinião. Por exemplo, havia o Império e seu quadro de usuários de magia treinados nacionalmente. Um certo número de operadores importantes que valorizavam a recepção rápida de informações e, em seguida, os inimigos que controlavam esse vilarejo. Portanto, sua principal prioridade era aprender o pessoal das comunicações dentro daquela construção. Já que sua colega já estava a caminho, elas precisavam se esconder perto do objetivo o mais rápido possível. Isso porque elas tiveram que agir simultaneamente e lançar seu ataque antes que o inimigo descobrisse sua presença. As duas ninjas respiravam rapidamente enquanto corriam. Pessoas normais não conseguiriam notá-las pulando entre as sombras. Além disso, quando usavam os itens mágicos que carregavam consigo, até mesmo aventureiros de alto nível teriam dificuldade em identificá-las. Em outras palavras, ninguém no vilarejo podia detectá-las. Uma delas fez uma série de sinais de mão para a outra enquanto corriam. Embora fosse apenas uma série de movimentos de flexão de dedos, o significado ficou imediatamente claro. Ela estava dizendo: Tivemos sorte deles não terem cachorros. Concordo. A outra respondeu com os mesmos sinais. Isso tratava-se de uma linguagem de sinais do tipo comumente usada por assassinos. Para profissionais consumados como elas, esses sinais de mão eram tão rápidos quanto a fala normal. Elas também haviam ensinado essa linguagem de sinais às suas companheiras, mas ditas companheiras só haviam aprendido a fazer os gestos simples e sinais secretos básicos. Em contraste, essas duas tinham um vocabulário amplo o suficiente e velocidade de sinais rápido bastante para usar essa linguagem de sinais na fala cotidiana, e frequentemente trocavam mensagens secretas dessa maneira. As coisas são muito mais fáceis sem cachorros sendo atraídos pelo cheiro de sangue. Se os patrulheiros trouxessem cães consigo, os assassinatos não teriam sido tão fáceis. Elas tinham maneiras de lidar com cães, mas era melhor não ter que lidar com mais problemas. Após sua resposta, sua companheira rapidamente sinalizou. Então eu vou para o edifício que fui designada. Ela respondeu que entendeu, e então sua companheira se afastou para o lado. Com isso, ela ficou sozinha enquanto avançava. Os campos estavam em sua visão periférica, e ela deu uma olhada neles. Esses campos não cultivavam trigos, grãos ou hortaliças. As plantas lá eram um ingrediente básico para uma droga proibida, cuja propagação estava em ascensão em todo o reino, chamada de pó preto. Havia muitos desses campos dentro desses muros, e todos cultivavam a mesma colheita. Isso provou que este vilarejo era o centro de cultivo de drogas. A droga conhecida como pó preto também era chamada de pó de Laila. Era uma substância preta e pulverulenta, que era dissolvida em água ou em drinks. Era uma droga fácil de produzir em massa, barata e dava aos seus usuários acessibilidade a uma grande sensação de intoxicação. Assim, tornou-se uma das drogas mais famosas do reino. Embora tivesse efeitos adversos além dos mencionados acima, seus usuários frequentemente acreditavam que não tinha efeitos colaterais, e isso os levava a abusar de seu consumo sem se acanhar. A mulher bufou ao pensar nos efeitos colaterais do pó preto. Todas as drogas têm efeitos colaterais. Eu posso parar de usar quando quiser, era a desculpa dos delírios de um louco. Depois de dissecar os cadáveres dos viciados em pó preto, descobriram que seus cérebros tinham encolhido para 4/5 do tamanho esperado em uma pessoa saudável. O pó preto, feito de uma mistura de plantas silvestres, era originalmente um poderoso veneno. Quem acreditaria que uma planta tão tóxica não seria venenosa? Já o pó preto onipresente nas ruas era mais um narcótico feito a partir do cultivo de uma planta, com sua potência reduzida. Mesmo assim, o pó preto ainda era muito viciante e só seria eliminado do corpo depois de muito tempo. Como resultado, muitos viciados que tentavam parar de usar a droga muitas vezes se dosavam novamente antes que a mesma deixasse completamente o seu corpo. Por dar essa falsa sensação de sobriedade, depois de chegar a um certo estágio de dependência, era quase impossível para os usuários abandonarem o vício de uma hora para outra, a menos que os sacerdotes usassem sua magia para forçar a limpeza da droga no sistema.
A parte mais problemática de drogas como essas eram os seus sutis sinais de dependência. Mesmo os usuários em uma bad trip não mostravam sinais de violência física e nem mesmo prejudicavam os outros. Assim, o alto escalão do reino não entendia o perigo do pó preto e praticamente deram um aval silencioso para o seu uso indiscriminado. Não era de se admirar que o Império tivesse apresentado queixas formais sobre o assunto, sob a suspeita de que o reino estava apoiando uma indústria clandestina de drogas. Nos tempos que ela agia como uma assassina, ela já havia usado pó preto em algumas ocasiões, e sua organização cultivava as plantas necessárias para fazê-la. Como resultado, ela não se opunha pessoalmente à substância. Drogas como essa podem ser usadas de maneira eficaz se aplicadas adequadamente. Era simplesmente uma erva medicinal perigosa. No entanto, ela havia sido contratada para esse trabalho, e sua opinião pessoal em nada importava. Ainda assim, Solicitações que não passam pela Guilda dos Aventureiros são um pouco perigosas. ela não estava totalmente à vontade com essa missão. Ela franziu a testa sob o pano que cobria seu rosto. A solicitante desse trabalho era amiga da líder de sua equipe, e ela tinha absoluta certeza que seria remunerada por isso. Mas não passar pelo processo de seleção da guilda poderia causar problemas, ainda mais porque elas faziam parte de uma das 2 equipes de aventureiros adamantina do reino. Ah, na verdade são 3 agora, não é? Enquanto pensava sobre a mais nova equipe de aventureiros adamantina, ela chegou ao edifício designado como prioridade número 2. Sua tarefa era recuperar toda a inteligência dentro desse prédio e depois incendiar os campos. A fumaça espessa emitida pelas drogas queimadas era venenosa, mas tinha que ser feito para completar a missão. Era bem possível que o vento pudesse levar a fumaça em uma direção que prejudicasse os aldeões, mas elas não tinham tempo nem capacidade de evacuar as redondezas. São sacrifícios necessários. Dizendo isso para si mesma, ela descartou todos os pensamentos sobre a segurança dos aldeões. Ela foi treinada como uma assassina desde a infância, e a morte raramente incomodava seu coração. Em particular, ela não se importava com os tristes destinos de estranhos, independentemente das tragédias que os atingissem. A única coisa que ela não gostava era o olhar no rosto de sua líder sempre que alguém tinha que ser sacrificado. No entanto, ela havia obtido a aprovação de sua líder durante a elaboração deste plano, então a ideia de salvar os outros nem sequer passou pela sua cabeça. E mais importante, depois que o ataque fosse completado, elas precisariam usar magia de teletransporte para irem queimar outros vilarejos. Ela só pensava no plano. Era preciso guardar seu físico para cumprir tudo com maestria. Este não era o único local que cultivava matéria-prima para a droga. De acordo com suas pesquisas, havia no mínimo 10 plantações em grande escala dentro do reino, sem contar as outras em menor escala. Caso contrário, os cartéis não seriam capazes de sustentar as enormes quantidades de drogas sendo traficadas por todo o reino. Enquanto não cortarmos o mal pela raiz, temos que continuar com isso. Pode ser em vão, mas é tudo o que podemos fazer. No melhor cenário possível, elas encontrariam documentos da chefia com ordens dentro do vilarejo, mas isso era bem improvável. Tudo o que podiam fazer era esperar que o supervisor do vilarejo ou equivalente tivesse informações de importância relevante. A líder ficaria feliz se pudéssemos encontrar alguns traços de envolvimento da organização nisso. A organização criminosa que cultivava essas drogas era conhecida como 8 Dedos. Esse nome veio do deus dos ladrões, que tinha 8 dedos e era um vassalo do deus da terra. Era uma vasta rede criminosa que dominava o submundo do reino. Esta organização estava dividida em 8 divisões. A divisão do tráfico de escravos, do assassinato, do contrabando, do roubo, do tráfico de drogas, da segurança, das finanças e dos jogos de azar. As 8 divisões trabalhavam juntas no reino, como chefes coletivos do crime. Devido ao tamanho de sua organização, toda a extensão de seu poder estava velada em sigilo. Contudo, havia um sinal claro da extensão da influência deles dentro do reino, e esse era o vilarejo diante de seus olhos. Eles estavam cultivando abertamente plantas de contrabando nos vilarejos. Só isso era prova de que os lordes destas terras estavam aliados a eles. Entretanto, mesmo o inquérito oficial não daria frutos. Mesmo que a Casa Real iniciasse uma investigação ou tomasse medidas legais, levar os nobres em questão à justiça seria muito difícil. O Lorde certamente diria algo como: "Eu não sabia que essas plantas eram matéria-prima para drogas", ou simplesmente jogaria o problema nos aldeões e diria que a culpa foi deles.
Havia limites para as ações legais que poderiam ser tomadas, e mesmo se alguém quisesse interromper o fluxo das drogas, o processo seria impedido por nobres corruptos alinhados à organização. A situação já havia se deteriorado ao ponto de que aqueles que estavam do lado certo da lei ficaram de mãos atadas. Portanto, quando as leis não os levavam a lugar algum, só restou recorrer à violência. E no fim, elas foram contratadas para queimar os campos de drogas. Em sua singela opinião, queimar as drogas só tratava os sintomas e não a doença. A organização ilegal que corroía o coração do reino era poderosa demais e seu apoio político era demasiadamente influente. Só estamos ganhando tempo. Se não der para mudar as coisas, tudo isso será em vão.